Eu sou Alberto Salvatore Giovanni Vilardo. Na época que entrei no CDL, eu era dono das lojas Blumenau, que sou até agora. E fui convidado pelo Luiz Roberto Rodrigues da Cunha, que queria ser candidato a presidente e queria que eu fosse vice-presidente dele. Eu aceitei o convite, com toda a dificuldade que existia, que provavelmente a grande maioria dos diretores desconhecem. Mas tinha um candidato que já estava eleito, que era o Eli Walter Couto. Era o candidato natural da diretoria em vigor na época, e já tinha sido presidente do Yacht Clubes e estava no auge como líder empresarial. O Luiz Roberto resolveu encarar ele, mesmo com o conhecimento, isso é um fato, o Otaí pode recontar isso. Eli Walter Couto tinha sido um bom presidente do Yacht Club e era um candidato natural da diretoria que em exercício, que terminava o mandato, certo? E o senhor Eli já tinha 80% de adesão ao nome dele, 80%. E na época tinha só 40 votos global, porque na época, hoje parece que tem 2.000, 3.000, na época o limite dos clubes no Brasil, dos CDL, era clube do diretor legista. Eles tinham um limite de 40 associados. Quando dava 40, tinha que fazer um novo clube, certo? E o nosso estava com os 40 associados e que 80% já tinham assinado numa lista que a Pioneira fez com 80% de adesão. E nós resolvemos, então, por incentivo do presidente, do Luiz Roberto, nós resolvemos encarar a eleição. Naquela ocasião tinha apenas 7 membros da diretoria. Um era o Ataíde Passo da Hora, o outro era o Valdemar e... eu falei 5, né? Eu, Alberto Vilardo, e mais outro que não me recordo. Nós convocamos as mulheres para entrar na campanha e fizemos uma campanha com as mulheres vestidas com o uniforme que nós mandamos fazer, o uniforme da eleição, e encaramos os 80% dos votos já definido numa lista pelo que o Eli Walter Couto tinha, inclusive chamou para apostar que ele ganhava e pagava o dobro se perdesse, coisa dessa natureza. Bom, aí nós encaramos ele. Quem presidiu a sessão foi Lindenberg Aziz Cury, que era o presidente da Associação Comercial, porque a disputa estava tão dinâmica que teria que ter um presidente da mesa de eleição neutro e alguém com confiabilidade das duas chapas. Então, o Lindenberg Aziz Cury foi escolhido como o presidente da mesa das eleições. Foi muito acirrado, muito. E nós ganhamos com um voto de diferença, um voto de diferença. E ainda teve um voto em branco. Olha os detalhes. Por que teve um voto em branco? Depois ficou esclarecido, não vou citar o nome de quem, porque inclusive viu. Ele se recusou, ele tinha dado a palavra para o pioneiro da borracha, e aí, de repente, a nossa chapa, ele tinha mais amigos na nossa chapa, mais conhecidos, amigos, do que do Eli Walter Couto. E ele então decidiu votar em branco. Foi lá e votou. Não é que não votou, não foi. Foi lá e votou em branco. Então a eleição teve um voto em branco, felizmente, porque se ele tivesse votado do outro lado, a outra chapa teria anulado esse um. O Eli Walter Couto era mais velho do que o Luiz Roberto. E o estatuto dizia que se tivesse um empate, o desempate ganhava o candidato mais velho. Olha,
Quer dizer, ele não quis votar na gente e acabou dando eleição para nós, porque se ele votasse do outro lado. Então esse foi um episódio muito interessante, que foi as eleições da nossa diretoria. Bata de um episódio maravilhoso. Num ano eu entrei para sócio para poder disputar, senão não podia disputar. Inclusive, eu não sei o valor, mas na época se pagava para entrar. Não me lembro agora, mas não era coisa pouca. Era qualquer coisa, aí pagava para entrar e tinha desconto na solicitação de crédito e tal. De forma que eu não me lembro se foi 3 mil ou 5 mil dólares o proporcional, que eu tenho direito lá, né? Paguei e esse dinheiro está lá até hoje. De forma que fizemos uma bela gestão. No decorrer da nossa gestão, nós nos deparamos com coisas inusitadas. Por exemplo, não existia computação. O CDL não tinha um sistema, já o mercado tinha, mas era muito caro e a maioria das entidades não tinha o conceito, ainda não estava agressivo e os preços eram muito caros. Então o CDL não tinha computação, vai ter outro nome. E aí nos deparamos, depois de um certo tempo, como era tudo manual, nós nos deparamos com desvios. Nós entendemos e descobrimos que havia desvio de receita. Só não sabíamos como era, nem quem fazia, mas tinha desvio de receita. Na ocasião, nós entendemos que tinha que ser profissionalizada a diretoria, que era pequena, eram 7 ou 8 só, e com os desvios, nós, por intermédio de um conhecido, nós fomos ao presidente do SNI, nós fomos a pedir auxílio ou solicitar ao presidente do SNI, que era o alto comando do Exército, que cuidava. O negócio era sério. A gente não sabia quanto era, quem era, mas nós sentíamos que estava havendo desvio de receita. E aí fomos lá, por intermédio de um amigo, e solicitamos ao general, fui eu e o Zé Roberto, que é falecido. Eu era o vice-presidente, ele era o presidente. Fomos lá conversar, porque houve uma ponte de um outro general que nos deu acesso ao presidente do SNI. Então nós fomos solicitar que ele vasculhasse, que era tudo manual, não tinha nada de computação. Ele disse que não podia, a entidade dele, com todo respeito ao general tal que nos levou a ele, que ele é amigo dele para burro, era um general mais graduado que ele, mais antigo, né? Porque a patente era a mesma, 4 estrelas, só que o outro era aposentado. E aí nós fomos e eles disseram, não posso atender o pedido. Mas eu tenho um ex-funcionário aposentado que, se os senhores tiverem interesse, eu apresento. Aí ele deu a dica, admite ele como funcionário e ele vai descobrir o que está acontecendo lá. De fato, assim foi feito. Como testemunha, só temos vivo, só existe o Ataíde Espaço da Hora. O Ataíde foi testemunha viva, é uma testemunha viva que pode consolidar isto. Pois bom, Luiz Roberto aceitou, admitiu a conselho do general, chefe do SNI, não era presidente, era chefe do SNI, e admitiu-se ele como funcionário aposentado com salário baixo, porque ele era aposentado, né? Foi admitido este ex-funcionário do SNI como funcionário do CDL. E realmente ele descobriu os desvios. Tinham 3 desviando dinheiro. Um era mais caro, outro era mais barato, que ele pegava a ficha, rasgava, fazia uma nova, certo? E o cara ficava com crédito na praça. Normalmente eram caras que deviam para burro, não podia cobrar, e ele zerava a ficha dos caras. Depois dessas descobertas, foram mandados embora, fez uma remodelação no CDL e inclusive o presidente nomeou uma comissão de 2, agora não tinha muita gente, nomeou
eu e o Ataíde, para ir a Campinas. Incrível, o maior e mais organizado, tudo mecanizado, tudo computação para todo lado, o de Campinas, que eu conhecia, que era amigo e sócio do filho do presidente, num negócio lá em Blumenau. Aí eu, numa reunião, disse, olha, vamos montar a área de computação e eu sugiro que a gente vá a Campinas, que eu conheço e tenho convicção que eles vai nos auxiliar. E assim foi feito. Aí o presidente Luiz Roberto pediu a Ataíde se podia ir junto comigo. Ataíde topou e nós fomos para Campinas, ficamos lá 2 dias, vimos tudo, mas também não entendíamos porra nenhuma de nada, certo? Mas vimos. Eu e a Ataíde voltamos e já voltamos com um funcionário emprestado pelo CDL para organizar durante um mês organizar o CDL em computação, que era comandado pelo Guilherme Campos, que o filho dele é deputado federal hoje, meus amigos, e nos orientou bastante e organizou, definiu as marcas de Samsung, se não me falha a memória, as primeiras máquinas que já foram trocadas. E aí o CDL se equipou, reestruturou todo e o CDL tem uma história brilhante interna depois disso, que depois disso o CDL hoje, no meu entendimento, e eu conheço alguns, é um dos CDLs mais conceituados do país. O comércio de Brasília na época, ele era muito autêntico e pouco organizado, porque a grande maioria eram aventureiros que se aventuravam ao comércio e 80% deram certo. Tinha um domínio, uma quantidade de árabes e gregos. Eu diria que os gregos e os árabes representavam em Brasília mais de 1/3 do comércio. Eu diria que talvez até 50%, eu não sei otimizar isso, mas era expressivo a quantidade de árabes. Quando eu digo árabe, é sírio, é libanês, é não sei o que, é árabe, do mundo árabe. Eu não sei dimensionar muito isto, mas eu posso dizer que, felizmente, depois da gestão de Luiz Roberto, a maioria foram empresários médios e pequenos, mas muito competentes, que se comunicavam com muita dinâmica com o varejo. Era tudo novo, era tudo feito com o muque, com o trabalho, com arregaçamento de mangas, e não existia grandes empresários, que, aliás, logo em seguida começaram a vir as grandes organizações e dominaram o comércio local. O desafio era a falta de capital, pouca assistência por parte da área financeira, que é os bancos. Então, a área financeira, os bancos, auxiliaram muito pouco o varejo. O varejo de Brasília foi formado por caras de raça, de muito trabalho e sem capital inicial. Inclusive eu fui de aventureiros, no bom sentido. Aventureiros em função de falta de capital e falta de experiência. Arregaçaram as mangas e mandaram o braço. A grande maioria de brasileiros que se aventuraram ao comércio, os que estão vivos e seus descendentes, a maioria são bem-sucedidos. Fui vice-presidente, nunca aceitei ser presidente de nada. Fui candidato natural do CDL à sucessão do Luiz Roberto e mais de uma vez
fui ventilado, né? Foi exigida a minha presença como candidato à presidência, mas eu não aceitei de organização nenhuma. Na época eu já era vice-presidente da Associação Comercial, já era diretor de Sindicato Varejista, era diretor da Federação do Comércio e da Associação Comercial, já citei ela, era vice-presidente de tudo. Era muito coesa o grupo. E o presidente, muito inteligente, que era diretor-geral da Brasal, o Luiz Roberto tinha uma participação muito ativa. Qualquer coisa ele dava uma reunião de emergência para trocar ideia. Porque nós éramos muito jovens na época, eu tinha 30, não tinha 30 anos, 20 e poucos. E o Luiz também. Todo o grupo era, não sei se essa palavra de aventureiro, porque ela pode ser mal interpretada. A vontade de melhorar de vida, tem outro nome que agora eu não me lembro, era tamanha que também não tinha grandes coisas para fazer em Brasília, certo? No término do nosso mandato, que era de 2 anos, o Luiz Roberto resolveu que não continuaria, que não se candidataria. E lançou meu nome, a sucessão dele. Eu agradeci e aí ele perguntou aos outros diretores se alguém queria, ninguém queria. Aí não me lembro quem sugeriu aquele cara que foi o gerente geral daquela loja americana que voltou, que era no Conjunto Nacional, o diretor-geral, que foi candidato a vice-presidente do Pioneira da Borracha. Não fui eu que indiquei, eu apoiei. Não me lembro quem indicou o nome dele. E, em consenso, a diretoria concordou, com exceção do presidente. O presidente não concordou com o nome, Luiz Roberto. Porque aí também foi muito franco, não concordo porque eu sou inimigo dele. Houve um desavenço dentro da Brasal ou dentro da CIA, entre os dois, e o Luiz Roberto cortou relações. Então disse, eu não concordo, mas olha que cara do caceta. Eu não concordo, ele falou. Mas é decisão da diretoria o nome dele, e aí já apontou para mim, Alberto e Ataíde, que nós tínhamos muita afinidade os três, vão lá convidar ele. E aconteceu isso. Nós então fomos convidar e convidamos ele por solicitação, olha a dimensão da coisa, por indicação e solicitação do Luiz Roberto, concordou e nomeou uma comissão. Como tinha pouca gente, a comissão foi só de 2. Eu não me lembro, teve outro. E nós fomos lá, então, convidar ele. Ele ficou surpreso, porque ele foi candidato. Trabalhou que só o cão, para o Pioneira, mas dançaram, né? E aí, como ele era um cara competente, e nós não vimos outros, aí nós fomos atrás desse da CIA, e ele foi se não me falha a memória, tenho quase certeza, que ele é um dos poucos que fez 2 mandatos. Não me lembro, você depois pode conferir. Por que eu acho que ele fez 2 mandatos? Eu não tenho certeza, mas tem um motivo para achar. Ele quis criar o CDL no entorno. E eu ainda era meio atuante, né? E eu, junto com Lázaro Marques, foi secretário de Estado, torpedeamos uma coisa e não deixamos ele fundar o CDL, nem deixamos nem ampliar. Eu não sei que mandato foi, quantos mandatos depois, que foi ampliado o número acima de 40. Não podia ter 41, era só 40. E aí ele queria continuar no CDL, ele queria ser candidato ele queria abrir um novo e queria, evidentemente, ser candidato nesse outro local. E essa é a história. Lamentavelmente, em Brasília,
Aí eu vou citar as mães de família. Eu já dei umas 2 ou 3 entrevistas, 2 ou 3 nas universidades aí, a respeito disso. E existe o tal do concurseiro, que para mim é uma vergonha o cara ser concurseiro, é o que eu acho. Veja, eu não sou contra o funcionário público. Eu sou contra o concurseiro, que é aquele que faz... Eu mesmo na família da minha mulher, tem um que agora, depois de 10 anos, resolveu voltar a estudar. Depois de formado, ainda ficou uns 10 anos fazendo concurso. Foi formado em advocacia. Mas nunca tirava o OAB. Quem tirar o OAB não existe advogado. Como não existe doutor, né? Todo advogado é doutor. Doutor é uma conversa. Doutor é quem faz um doutorado. Aí pode ser dentista, pode ser quem for. Então, eu acho uma situação inusitada. Eu saí do Rio de Janeiro em 1900 antigamente, que eu gostava muito de dançar, eu gostava de gastar dinheiro, eu gostava de namorar. E no Rio eu estava ganhando 3, 4 salários mínimos, não dava para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Aí eu vim aqui e tinha um maluco na rádio, na televisão, não é rádio, porque na época não tinha televisão no Brasil, só tinha nos Estados Unidos, que era um monte de dinheiro. Tinha um maluco que falava no rádio que se fosse eleito, ele ia construir Brasília. E esse maluco ganhou. E nós estamos na Brasília que ele falou que ia construir. Agora, olha a visão de Juscelino Kubitschek. Há mais de meio século, ele dizia que quando terminasse o mandato dele, ele iria partir para o agro. Ia fazer a mesma revolução no campo que ele fez no país. Porque pouca gente tem a noção do sentido, da visão desse cara de botar a capital, que para mim, não é porque eu sou carioca, para mim é a cidade mais bonita do mundo. E olha que eu conheço algumas, conheço alguns países. Quando eu digo a mais bonita do mundo, porque é de natureza. Você tem Paris, você tem Moscou, mas tudo feito pelo homem. Você tem uma Buenos Aires, que é uma cidade bonita. Tem Roma, tudo aquele museu lá, não sei, aquelas igrejas lá, tudo feito pelo homem. O Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro você tem lá, você sobe lá a Barra da Tijuca, você vê aquela coisa linda. Aí você olha assim lá do subúrbio e vê lá o Cristo Redentor lá em cima. A única coisa que tem artificial, não feita pelo homem, é o Cristo. Aqueles dois, o Pão de Açúcar e a Urca, aquela natureza que fez. E Juscelino conseguiu enxergar o tamanho do país. E se vocês veem a localização de Goiás, que é no centro, para lá, para cá, sai tudo aqui. Daqui, para lá, para cá, para lá. Ele já tinha uma noção da dimensão do país e que só tinha uma forma de desenvolver ele se ele centralizasse a capital. Todo mundo quer morar na capital. Uma coisa é poder, mas todo mundo quer morar, certo? Tanto é que vocês devem lembrar que o funcionário público, muitos rejeitaram, sabe quanto é que ganhava o funcionário público? O dobro. Para começar, alguns com o dobro, casa, comida e roupa lavada. Só faltava era a mulher. O resto estava tudo incluído. E uns não vinham, não tinha praia, a cidade não era bonita, com rio, então... E o cara encarou isso. Esse tal de Juscelino Kubitschek, eu diria que depois de Churchill, lá da Inglaterra, eu diria que foi o mais brilhante que nasceu na Terra. A visão dele do agro, de mais de 50, mais de meio século, 1960 para cá, é mais de meio século, 60 para 70 anos, que ele enxergar o agro de tal forma importante que o Brasil vai, queira ou não queira, vai ser a alavanca do mundo de alimentação. Onde tem terra, onde tem água, onde tem 4 estações ao mesmo tempo, chove aqui, chove ali. Eu vim do lago hoje, estava chovendo. Não estava um temporal, mas estava chovendo. Cheguei aqui, o maior sol do mundo.
Então, eu diria que Juscelino foi um homem de uma visão estadista mundial, e nem aqui ele trata de estadista. A única coisa que se lembra, que também não pode deixar de lembrar, é que Juscelino fez Brasília. Mas a visão desse cara, o Brasil não era nada dele. Países pequenininhos, como a Argentina, que tem 30 e poucos milhões de habitantes, era 10 vezes melhor do que o Brasil. O Uruguai não tem 5 milhões de habitantes, era melhor do que o Brasil. Alguns países do Oriente, mesmo sem petróleo, eram melhor do que o Brasil. E o cara pegou e industrializou. De Juscelino para cá, agora está em decadência a indústria, né? Hoje é a terceira fonte de renda, né? A fonte de renda é o agro, a segunda fonte de renda hoje é o serviço e a indústria e comércio. A indústria está esbarrando perto dos serviços, está em terceiro lugar. Quando Juscelino saiu, e até uns 20 anos atrás, a indústria era número 1 de geração de emprego, geração de imposto, não sei o quê. Hoje o imposto está sendo o terceiro colocado.